Você sabe que, vi a pastora Ana falando aqui na hora da oferta, irmãos, o que transforma a nossa vida, preste atenção, antes de lermos ali, o que transforma a nossa vida não é ir para a igreja. Porque tem pessoas que vão para a igreja e não têm as suas vidas transformadas. Tem pessoas que entram na igreja, Léo, mas não tem a vida mudada, não tem a vida transformada. Porque o que transforma a minha vida não é ir para a igreja. O que transforma a minha vida é entender o porquê e o para que eu vou para a igreja. Nós falamos aqui sobre o culto racional, onde eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso entrar nessa casa de oração com a certeza e a convicção que eu estou aqui para buscar ao Senhor e nada mais do que isso. Porque quando eu busco em primeiro lugar o reino do céu, todas as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, quando eu entendo, quando eu começo a discernir o motivo pelo qual eu estou aqui, não vim para a igreja, mas saber para quê e por que eu estou vindo aqui, então a minha vida começará a ser transformada pelo reino de Deus. Porque não tem a ver com vir para a igreja apenas, tem a ver com saber o porquê eu estou vindo. Então quando eu souber, quando eu discernir, a minha vida vai começar a andar para frente, eu vou começar a desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Ou seja, não é sobre ir, é sobre entender o porquê eu estou indo. Porque Deus tem promessas para nós. Você acredita nisso, irmãos? Você acredita que Deus tem promessa para você? Sabe qual é o problema? Deus fez uma promessa para o povo de Israel. Deus falou assim: eu vou dar para vocês uma terra. Qual era o nome da terra? Canaã. E aí em Números 13, o interessante é que em Números 13 Deus ordena que 10 espias fossem até a terra, espiar a terra que Deus havia prometido. Só que o texto diz que quando eles chegam lá, eles percebem, Alex, que aquela terra era povoada por gigantes. Ou seja, para tomar posse da terra, tinha que derrotar os gigantes que habitavam na terra. Ou seja, para tomar posse da promessa, tinha obstáculos. E é aí que está o problema, porque nós queremos a promessa, mas nós não queremos vencer os obstáculos que antecedem a promessa que Deus fez. Então, Deus tem promessa para a tua vida, sim ou não? Mas vai ter obstáculo para você conquistar aquilo que Deus prometeu. E para isso você vai ter que guerrear, aleluia. Porque a maioria daqueles homens que foram espiar a terra que Deus havia prometido voltaram desmotivados e desacreditados daquilo que Deus havia falado. Mas o texto diz que 2 homens chamados Josué e Caleb lembraram daquilo que Deus prometeu. E então eles se levantaram e foram contra os gigantes para tomar posse da terra. Eu quero declarar que Deus está levantando uma geração que vai se lembrar daquilo que Deus prometeu e que não vai se intimidar com os obstáculos. Você vai para cima e você vai tomar posse em nome de Jesus. Aleluia! Números capítulo 23, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: então Balaque inquiriu a Balaão: o que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênção sobre eles. E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que o Senhor me colocar na boca? E Balaque lhe pede: vem pois comigo a outro lugar, e este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte, e não o vês de modo completo, amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. E então levou para Zofim, o campo dos mirantes no topo do monte Pisga, e ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto ao novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto eu irei me encontrar com ele ali diante. E então Deus veio ao encontro de Balaão, pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. E então retornou para junto de Balaque, encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. E o que falou o Senhor? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou a sua palavra profética em forma de poema: levanta-te, Balaque, e escuta, inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, e nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza?
Portanto, recebi uma ordem para abençoar. E ele abençoou, e eu não posso mudar isso. Fecha os teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Ela tem poder para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Senhor, nessa noite nós fazemos um pedido ao Senhor: quebre todas as barreiras no mundo espiritual, quebre todos os grilhões, as correntes que porventura tentarem impedir a tua igreja de ouvir e entender a tua palavra, porque nós sabemos, ó Pai, que nós não vamos desfrutar daquilo que nós não entendemos, nós não vamos desfrutar daquilo que nós não discernimos. Portanto, abra a nossa mente, abra o nosso intelecto nessa noite, para que nós possamos discernir a sua voz, discernir a tua palavra, e ela venha causar, meu Deus, impacto nas nossas vidas. Me usa com autoridade e intrepidez, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Nessa noite o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aquele que acredita, diga amém e graças a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, Balaque, o rei dos Moabitas, um povo que era inimigo do povo de Deus, por medo de perder o seu trono, porque se você for ler toda a história, desde Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, a libertação do povo de Deus da escravidão de Faraó, você vai ver que desde então o Senhor era com o povo hebreu. A história diz que Moisés, juntamente com o povo de Israel, estava atropelando todos os teus inimigos. A Bíblia diz que não há uma guerra sequer que o Senhor não os fez prevalecer. Porque quando Deus caminha comigo, Vitor, quando eu entendo que se Deus está comigo, eu não vou perder nenhuma batalha, isso muda, vira uma chave na minha mente. E então eu não vou mais temer os meus inimigos, eu não vou mais ter medo daqueles que tramam o meu mal. Só que Balaque, quando ele percebe que o povo de Deus estava se aproximando daquela terra, e ele sabia que Moisés estava derrotando todos os seus inimigos, ele teme perder o reinado, ele teme perder o domínio daquele povo. E então ele convida um profeta chamado Balaão. Quem conhece Balaão aí? Você lembra de Balaão? A Bíblia diz, alguém me ajuda aí com a criança lá, ajuda lá, ajuda a irmã lá. A Bíblia diz que Balaque chama Balaão e faz um pedido e oferece. Nós vamos ler aqui o texto, nós vamos caminhar nas escrituras aqui. Você vai ver que Balaque, Alex, oferece ofertas, honras e poder para Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Ele oferece presentes, ele oferece bens materiais, ele oferece coisas para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel. E o texto que nós lemos aqui é uma conversa de Balaque e Balaão. A Bíblia diz que eles constroem ali um altar. E então Balaão diz assim para Balaque: você espera aqui que eu vou até ali falar com o Senhor. O que o Senhor me disser, eu te falarei. Você sabe por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus não faz nada primeiro sem buscar a direção do Senhor. Um homem e uma mulher de Deus não faz nada primeiro antes de buscar a permissão, a direção, antes de saber qual é a vontade do Pai. E então ele sai daquele lugar e ele vai ter uma conversa com Deus. Ele vai falar com o Senhor. E quando ele volta, aleluia. Você sabe por quê? Porque o inimigo está tramando o seu mal. Pastor, por que o inimigo está tramando o meu mal? Porque ele está com medo de perder o posto. Aleluia. Porque ele está com medo de perder o governo. O inimigo sabe que quando um povo cheio de Deus está se aproximando, então significa que está se aproximando também a sua derrota. O inimigo sabe que quando uma igreja avivada, cheia de Deus, cheia da palavra, está chegando numa cidade, então ele começa a se levantar, porque ele sabe que ele vai perder a autoridade. E foi isso que aconteceu com Balaque. Só que o texto diz, preste atenção, irmãos, aleluia. Foi quando, por medo de perder o trono, Balaque oferece honras e bens a Balaão para que Deus amaldiçoasse o povo de Israel. Abre para mim em Números 24:15. Olha, isso aqui é muito forte. Se você pegar essa palavra no seu espírito, isso vai mudar a sua vida. Números capítulo 24, versículo 15.
Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema: oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Olha o que ele falou: daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas os seus olhos enxergam com clareza. Deixa eu te dar uma palavra: o inimigo foi... meu Deus do céu, olha isso aqui como é que é forte, Vitor. O inimigo foi atrás de um homem que ouvia a Deus. A Bíblia diz que ele enxergava com... Ele fazia o quê? Ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo. O inimigo foi mexer com um homem de Deus, irmãos. O inimigo foi mexer com um cara que ouvia o Senhor, um cara que era obediente às palavras de Deus. E então Balaão vai falar com Deus, e quando ele volta, Balaque já vem todo. E aí, o que Deus falou? Preste atenção que eu vou te falar. Até o inimigo estava querendo saber o que Deus falou. Você sabe por quê? Porque até o inimigo tem que se submeter ao que Deus manda. Até o inimigo tem que se submeter e respeitar aquilo que Deus ordena. Balaão chega e diz assim: e aí, o que Deus falou? Era para esse cara não querer nem saber o que Deus falou, Marluz. Era para ele não estar nem aí, não estou nem aí. Mas quando o Balaão chega assim: e aí, o que ele falou? Estou curioso para saber. E aí você sabe o que Balaão diz para eles? Assim: cara, Deus me deu uma palavra, e Deus não é homem para que minta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa. Por acaso, se ele prometeu, ele vai voltar atrás daquilo que ele disse? Por acaso ele vai voltar atrás naquilo que ele prometeu? E aí eu imagino Balaque surpreso. E aí, mas o que vai acontecer? Aí Balaão vira para ele e diz assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Balaão diz assim: eu não posso amaldiçoar aquilo que ele já abençoou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa para você: o inimigo pode até se levantar, o inferno pode até se levantar, mas se Deus já abençoou, se Deus já decretou no céu, se Deus já falou, acabou, meu filho, aleluia. Se Deus já abençoou, está abençoado. E o inimigo tem que entender isso. O inimigo tem que aceitar, cara, que Deus já falou. Balaão vira para ele e diz assim: cara, eu não posso amaldiçoar. Por que você não pode amaldiçoar? Porque Deus abençoa. É por isso que tem um monte de gente querendo ver o seu fim, mas não aguenta ver você de pé. Por quê? Porque Deus já abençoou. É por isso que tem um monte de gente querendo ver a sua queda, mas você não cai. Por quê? Porque Deus já te levantou. Porque você está firmado na rocha eterna e inabalável. É por isso que tem pessoas até contratando outras, oferecendo coisas para outras pessoas amaldiçoarem você. Tem pessoas oferecendo oferenda no terreiro de macumbaria para acabar com o teu casamento, para acabar com o teu ministério. Mas deixa eu te dar uma palavra: a porta que Deus abriu não tem ninguém que fecha. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa, meu filho. Porque se Deus te deu uma palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus do céu, aleluia. Porém a Bíblia diz que Balaão ouviu a voz de Deus. Balaão tinha conhecimento da ciência do Altíssimo. Ei, o diabo se engana quando pega um crente que tem temor, porque ele não se vende. O diabo se dá mal quando ele vai trombar com um crente que é cheio do Espírito Santo e tem temor. Sabe por quê? Porque ele não se vende, ele não se dobra. Mas eu te dou tanto, eu não quero. Mas eu te dou isso e aquilo outro, eu não quero. Mas eu te abençoo. Não quero. Eu prefiro obedecer à voz do meu Deus do que me render ao inimigo. Você lembra de Jesus lá no alto do monte do pináculo do templo? O diabo vira para eles assim: eu te dou todos os reinos dessa terra, se prostrardes e me adorardes. Jesus vira para eles assim: está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestai culto. O diabo se dá mal quando ele pega um crente cheio do Espírito Santo, porque ele não se vende, ele não se dobra.
Ah, mas se você fizer eu te dou. Não tem problema, não quero. Balaque ofereceu, cara, bens e honra. Quem não quer bens e honra? Eu te falo quem não quer. Quem já recebeu a presença dele. Quem já recebeu a palavra profética no coração. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, meu amigo. Aleluia. O inimigo pode oferecer o que ele quiser. Ele pode chegar na bandeja e eu te dou isso, eu te dou aquilo. E aí você vai virar para ele e vai dizer: eu não me vendo, eu não me dobro, eu não estou à venda, porque eu só ouço a voz do meu Pai. Ele se engana quando pega um crente cheio do Espírito Santo. Números capítulo 23, versículo 8. Porque Deus dá uma direção para Balaão. Aleluia. Você ouve ao Senhor. Se você ouve ao Senhor, Deus vai direcionar você em tudo que você for fazer. Números 23. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Ele está dizendo assim: como que eu vou amaldiçoar esse povo se esse povo é um povo abençoado? É como se Balaão estivesse dizendo assim, ó: é perca de tempo eu me levantar para amaldiçoar esse povo. Esse povo é ungido, esse povo é abençoado, esse povo é o povo de Deus, não adianta pôr a mão neles. Eita, meu Deus do céu, não vou baixar não, vou gritar mesmo. Como que eu vou amaldiçoar o povo que Deus abençoou, Vitor? Ainda dá tempo pra você ir assistir o jogo do Galo. Mas se você ficar aqui, você vai sair daqui tremendo. Deus deu uma direção para Balaão. Porque não adianta tentar amaldiçoar o que Deus já abençoou. Se Ele abençoou, está abençoado. Vai para o versículo 20, capítulo 23, versículo 20. Vai para o versículo 20. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Olha o versículo 20. Olha o versículo 20, preste atenção. Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Aí ele diz assim, ó: Ele abençoou. Balaque diz assim: cara, amaldiçoa o povo para mim, eu te pago. Ele diz: não, eu recebi uma ordem. E eu não posso mudar isso. Deixa eu te dar uma palavra: o inimigo não pode mudar o que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você lembra daquela palavra? Uma coisa é ele tentar, outra coisa é ele conseguir. Ele pode até se levantar, ele pode até pagar pessoas para te matar, para te roubar, para te frustrar, para te destruir. Mas irmão, Deus já deu uma palavra, acabou, está acabado. Olha ele dizendo aqui, ó: eu não posso mudar isso. Não dá. O que você quer que eu faça? Deus é Deus, irmãos. Ele é o Senhor. Se Ele falou, o que nós temos que fazer? Se Ele falou, acabou. É por isso que eu não tenho que discutir com Deus. Eu tenho que me submeter ao que Ele falou. Porque tem crente que gosta de ficar discutindo com Deus, mas Deus não tem mais, irmão. Com Ele, se Ele falou, acabou. É só, agora é abaixar a bolinha e ir para frente. Eu não queria abrir igreja, eu estava frustrado com a igreja, eu estava frustrado com a religião. Eu queria sumir no mundo. Eu queria desaparecer da terra. Eu não queria, só que Deus deu uma direção. E quando Deus dá uma direção, não dá, cara. Estava cansado de tanto levante, de tanta calúnia, de tanta pedrada. Tentei tirar minha vida por 3 vezes. Eu tenho marca no meu pulso de faca, eu tenho marca na cabeça de tentativa de suicídio. E quantos de nós aqui não foram feridos pela religiosidade? Quantos de nós aqui não fomos apontados por pessoas dizendo: você não dá mais, você vai morrer agora é caixão ou cadeia, você não presta mais para o reino, você não serve mais para o reino. E quantos de nós aqui já fomos feridos por pessoas e sentimos vontade de morrer? Quantos de nós aqui o inimigo já se levantou para te matar, para acabar com a sua vida? Quantos de nós aqui? Mas Deus tinha uma palavra, meu amigo. Aleluia. Não dá para mudar o que Deus estabeleceu.
É por isso que ele vai lá no charco de lodo. É por isso que ele faz aliança com uma prostituta, igual ele fez com Raabe, cara. Ah, meu Deus do céu. E nós estamos achando que Deus está nas grandes conferências, e nós estamos achando que Deus está na igreja com ar-condicionado, a igreja com poltrona, com telão de LED, e Ele está querendo entrar nos prostíbulos, nas bocas de fumo. Ele quer pegar os pecadores. Ele poderia fazer aliança com qualquer tipo de pessoa em Jericó. Ei, escuta o que eu vou dizer. Ele poderia fazer aliança com qualquer tipo de pessoa em Jericó, mas ele vai na casa de uma prostituta. Ele leva os seus soldados na casa de uma prostituta. Por que eles entraram na casa de Raabe? Tinha tanta casa para entrar. Tinha a casa dos ricos, tinha a casa daqueles que tinham posses. Mas sabe por que Jesus não foi lá? Sabe por que Deus não mandou os homens lá? Porque na maioria das vezes, na casa do rico, Jesus não entra. Eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes, na casa dos que têm muitos bens, tem muitas posses, não tem lugar para Jesus lá. E aí você sabe onde é que Jesus vai procurar morada? Na casa daquela que era rejeitada. Jesus vai na casa de uma mulher chamada Raabe, cara. Eu só quero abrir esse parênteses aqui para você entender o que eu estou dizendo para você. É muito forte isso aqui. Pastor, mas eu errei, eu pequei, eu traí, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É você que Ele quer. Foi Ele mesmo quem disse: eu não estou aqui pelos sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu estou aqui por os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia. Por isso, quando você vê alguém que caiu, quando você vê alguém que pecou, não aponte o seu dedo, estenda a sua mão. Aleluia. Quando você vê alguém que caiu, alguém que errou, não aponte o seu dedo para julgar, estenda a sua mão para ajudar. Ih, olha lá, o irmão caiu, agora não pode mais tomar Santa Ceia, agora está com vergonha, né? Ela está chorando é porque está em pecado. A igreja se tornou um fórum, a igreja se tornou um lugar de julgamentos. Mas nós precisamos voltar à origem do Evangelho. E a origem do Evangelho é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nós somos como João Batista. Nós estamos aqui preparando o caminho para a vinda de Cristo. João Batista estava dizendo assim, ó: quem és tu? Eles perguntaram para ele: quem és tu? Os sacerdotes chegaram para ele lá, Alex, fala assim: quem é você, cara? E ele responde assim: Sandro, eu não sou o Cristo. Não, mas a gente perguntou quem você é. Mas ele diz: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque antes de saber quem eu sou, eu tenho que saber quem eu não sou. Antes de saber quem eu sou, eu tenho que ser batizado de um entendimento sobre quem eu não sou. Eles perguntam assim, ó: quem é você? Ele diz: eu não sou o Cristo. Então quem você é? Ele diz assim: eu sou a voz. Voz do que clama no deserto. Pega que eu vou dizer uma coisa: a voz era de João, mas o clamor era dele. Ele diz assim, ó: eu só sou uma voz do que clama. Tem gente que prega assim, voz que clama. Não, vai ler o texto, é voz do que clama. Porque a voz era dele, mas o clamor era de Deus. Aí ele diz assim, ó: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Ao invés de julgar, nós temos que dar direção, irmãos. Ao invés de apontar o dedo, nós temos que dar uma diretiva. Nós temos que dizer: endireitai as suas veredas, endireitai os seus caminhos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Quem está entendendo essa palavra? Mas vamos voltar aqui para Balaão e Balaque. Aleluia. Vamos voltar para o texto que nós lemos lá. Se Deus abençoou, está abençoado. Aleluia. Balaão chega para Balaque e diz assim: não tem como eu fazer mais nada, cara. Deus me deu uma palavra, Deus abençoou, agora já era, está abençoado. Deixa eu te dar uma palavra, irmãos. É sobre esse tipo de homens e mulheres que Deus está querendo. Pastor, não estou entendendo. É esse tipo de homens e mulheres que Deus quer, que não vão se render, que não vão se vender, que não vão se dobrar. Nabucodonosor, ele dá uma ordem para aquele povo. Ele diz: quando tocar aí as trombetas, quando vocês ouvirem o barulho dos sinos, eu quero que todos se dobrem à estátua que eu mandei levantar.
Só que tinha 3 homens de Deus lá. Quem eram eles? Quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que quando tocou o sino, quando fez o barulho da trombeta, todo mundo se dobrou ao que o rei Nabucodonosor tinha ordenado. Mas quando eles olharam para aqueles 3 rapazes, eles estavam de pé, de cabeça erguida. Por quê, pastor Arthur? Porque eles conheciam o Deus de Israel. E quem conheceu o Deus de Israel uma vez não se dobra para qualquer outro tipo de Deus. Quem conheceu o Deus de Israel uma vez não se dobra mais pelo pecado, não se dobra mais pela idolatria, não se dobra mais pela carnalidade, porque agora ele foi livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem encontrou com Deus de Israel uma vez, irmãos? Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.